Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa primeira aula de Direito Penal Aduaneiro. Eu sou o Lucas Torres, não sou aquele apresentador lá do CQC que você deve estar me confundindo com ele. Eu sou advogado aqui em São Paulo, sou pós-graduado em Direito Penal e em Processo Penal e sou mestrando na área de Processo Penal, tá bom? Antes da gente partir para a parte que você está ansioso, antes da gente chegar nos crimes em espécie, eu vou ter que fazer um resumão, uma repaginada na parte geral do Código Penal, tudo bem? Você aí que é advogado, que não vê essa parte faz tempo, ou você que não é advogado, existem alguns elementos que a gente precisa tratar antes de chegar na parte especial, antes de falar dos crimes em espécie. Tudo bem? Antes de mais nada, tá aqui o meu e-mail, tá? Se surgir alguma dúvida ao longo do curso, me mande um e-mail, tá bom? Eu também estou nas redes sociais com esse mesmo nome, tá? Tá lá no Instagram, tá lá no Twitter, tá lá no Facebook, procura lá, Prof. Lucas Torres. Tudo bem? Bom, então falando em direito penal, primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que é? É o crime? Óbvio, né? E o que é o crime? Você sabe resumir, você sabe qualificar o que significa crime, né? Bom, o crime é um fato humano contrário à lei. Existem muitas definições, né? O crime é qualquer ação legalmente culpável, né? O crime é uma conduta que pode ser uma ação ou omissão contrária ao direito, a qual a lei atribui uma pena, né? Esse quem diz é o nosso amigo Pimentel, né? Essa definição é do doutrinador Pimentel, tudo bem? Então, a conduta o que é? Conduta é um movimento corpóreo humano. Você precisa fazer alguma coisa, né? Ou deixar de fazer, pode ser a conduta positiva ou conduta negativa. Consciente e voluntária dirigida a uma finalidade. Já está nascendo aí a diferença do crime doloso e do crime culposo. O dolo, você tem a consciência que você quer atingir esse resultado, e no crime culposo, você até tem a consciência, mas você não quer atingir tal resultado. Mas a gente vai tratar disso mais para frente, eu prometo. Tudo bem? Dentro disso também, a gente precisa abordar a culpabilidade. Meu Deus do céu, o que é culpabilidade? Culpabilidade a gente pode definir como o quê? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, né? A imputabilidade é a possibilidade do quê? Do Estado punir alguém, imputar culpa de alguma coisa a alguém. Pensa num bebê que está lá e sem querer pega ali um revólver que o seu pai estava limpando e brincando com o revólver ele atira e mata o pai. Tem crime aí? Poxa, mas a pessoa morreu, mas o bebê, é possível imputar culpa ao bebê? Não, não é. Então já afasta aí. Também ele não tem potencial consciência da ilicitude. O bebê não faz a menor ideia do que está fazendo, tudo bem? Exigibilidade de conduta diversa. A gente exige uma conduta diferente do que o agente que cometeu o crime faz. Tudo bem? Então, passando para o outro tema que eu preciso tratar com você, que vai ser de suma importância para os estudos mais para frente, das outras aulas que eu trato dos crimes em espécie, a gente vai falar de lei penal no tempo e no espaço. Tudo bem? O tempo do crime vai ser sempre o tempo da ação ou a omissão, como está lá no artigo 4º do Código Penal, tá? Então, o que isso significa? O tempo regem actum, né? O tempo vai reger o ato. Vamos imaginar que um adolescente de 16 anos, hoje, comete um ato infracional. Hoje, ele vai lá e furta uma caneta valiosíssima de 10 mil reais. Bom, hoje,
nasce o inquérito policial, daqui a um ano nasce a ação penal, daqui a 3 anos vai ter audiência e aí ele é considerado culpado. Tudo bem, daqui a 3 anos, então, ele já é maior de idade, ele já é, né, culpável dos seus atos, ele não é mais um adolescente, ele já é um adulto. Tudo bem. Só que tempus rigim actum. Então, ele vai ser punido com base do Código Penal ou com base do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já que ele cometeu o crime lá quando ele era criança, quando ele era adolescente, perdão. Ele vai ser punido conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Olha lá o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou a omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tudo bem? Ficou claro? Então, vamos falar também da lei que vai retroagir para beneficiar o réu. A lei penal, não é a lei processual penal. A lei penal vai sempre retroagir para beneficiar o réu. Tudo bem? Vamos supor que hoje você cometa aí um ato que não é considerado crime. Vamos pensar num exemplo completamente absurdo. Hoje a Terra é invadida por marcianos. Você vai lá e mata um marciano. Tudo bem? Semana que vem, o povo da Terra faz amizade com os marcianos, se tornam amigos e eles criam uma lei dizendo o quê? Que a partir de hoje é crime matar marciano. Você cometeu o ato, que não era crime, antes de nascer a lei dizendo que é crime. Você pode ser punido por essa lei? Não. Tudo bem? Sempre a lei tem que vir antes dizendo que a conduta é crime para você poder ser punido. Olha lá, o artigo 2º do Código Penal está dizendo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem? Vamos imaginar que você hoje entra no país com um tablete de 2 quilos, de 5 quilos de maconha. Hoje isso é considerado crime? Hoje é considerado crime. Você é processado e condenado, tá? Você está lá na cadeia faz 1 ano. Você é condenado a 10 anos de cadeia, você está lá já faz 1 ano. E depois disso, depois de 1 ano que você está preso, vem uma lei nova dizendo o quê? Está legalizado, pode fumar maconha, pode trazer maconha, pode levar maconha, pode fazer o que você quiser com a maconha. E aí? E aí que cessa o efeito da condenação. Você tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Tudo bem? Muito importante, a lei tem que vir antes dizendo o que é crime e o que não é crime, tá? Se a lei posteriormente ao crime vier e disser não é mais crime, cessa tudo. Se a ação penal ainda estiver rolando, ela é extinta. Tudo bem? Então, tá bom. Continuando, então, vamos falar agora sobre a lei penal no espaço. Tudo bem? Bom, aqui no Brasil aplica-se o quê? O princípio da territorialidade relativa, lá no artigo 5º do Código Penal. Olha aí. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras
de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial no Brasil. Tudo bem? Bom, vai sempre ser aplicada a lei brasileira, tá? Claro, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional a todos os crimes cometidos aqui no território nacional, tá? O território, o que ele é? É o espaço em que o Estado vai exercer toda a sua soberania, tá? Então, a gente pode dividir o território nos seguintes componentes, tá? Então, primeiro, o solo ocupado. O que é? É aquele solo ocupado pela corporação política, tá? Depois, vamos falar aí, tem os rios, mares, lagos, etc. São os acidentes geográficos. E, por fim, a faixa de mar territorial. Qual que é a distância da faixa de mar territorial? 12 milhas, tá? Antes da gente tratar dos princípios, ainda falando aqui, é importante falar sobre o quê? A competência da Justiça Federal. Basicamente, existem duas competências que a gente vai tratar. A competência da Justiça Estadual e a competência da Justiça Federal. Para todos os crimes que a gente vai tratar aqui nesse curso, aplica-se o quê? A competência da Justiça Federal. Mas, para te dar uma dica que você nunca vai esquecer sobre qual competência é aplicável no crime em espécie, é muito simples. Via de regra, vai cair sempre sobre a competência da Justiça Estadual. Para o crime recair sobre a competência da Justiça Federal, é só você lembrar daquele chocolate, o bis. Aquele lá que é impossível comer um só? Pois bem, todos os crimes praticados contra o bis são da Justiça Federal. Que loucura, que bis é esse? Bom, bis, vamos lá. B são os bens. O I são os interesses e o S são de serviços do Estado. Então, todo crime praticado contra os bens do Estado, contra os interesses do Estado ou contra os serviços do Estado são de competência da Justiça Federal, tá? Você vai lá e furta o meu computador. Eu, pessoa física. Você vai responder em qual justiça? Justiça Estadual. Agora você vai lá, entra no fórum e rouba um computador do fórum. É bem da União. Aí você vai responder o quê? Justiça Federal. Ficou muito claro, né? Então tá bom. Vamos falar agora dois princípios que são de imensa importância. Tudo bem? Existem vários, mas aqui para o curso eu vou tratar desses dois com você. O primeiro deles é o princípio do indúbio pro réu. Em dúvida, em favor do réu. Em dúvida, tem que ser decidido em favor do réu, tá? Você pode encontrar em algumas doutrinas antigas descrito como o princípio do favor do rei. O que significa isso? Bom, na dúvida, tudo tem que ser decidido em favor do réu. Ou seja, se lá no final do processo não tiver uma prova que não levante nenhuma dúvida, que tem que estar tudo comprovadinho, tá? Se não tiver, eu não sei essa prova aqui, eu não sei como decidir, não sabe não. Tá lá na Constituição. Tem que decidir em favor do réu, tá? Não só no momento da sentença, em todo momento, no tramitar do processo, deve-se utilizar este princípio, tudo bem? Então, vamos supor, a defesa pede para o juiz para autorizar a produzir tal prova. O Ministério Público vai falar, não, eu não quero que produza tal prova. O juiz fica na dúvida se ele autoriza ou não autoriza. Você, advogado de defesa, vai lá e expõe suas razões, por que é necessário produzir essa prova. O Ministério Público expõe lá, através do promotor, as razões dele, porque não pode produzir essa prova. O juiz vai se decidir como? Pode produzir. Na dúvida, tem que decidir em favor do réu. Tudo bem?
Esse princípio serve o quê? Para equilibrar a relação processual, né? Porque o que acontece? Quem tem mais poder para juntar provas, para juntar documentos, para pedir provas para órgãos públicos? É o Ministério Público. O Ministério Público chega e manda, ó, você aí, tal órgão, me dá tal prova. Você aí, IBAMA, me dá tal prova. Tá? A parte não tem esse poder. É incumbência da acusação provar tudo de forma inequívoca. Você que já assistiu muitos filmes, muitos seriados americanos com julgamentos, você vê lá que eles falam, né, da dúvida razoável. É mais ou menos a nossa versão aqui da dúvida razoável, tudo bem? Na dúvida, surgiu uma dúvida razoável sobre qualquer coisa, deve ser decidida em favor do réu. Tudo bem? Então, tá bom. Vamos falar então do princípio da insignificância. O direito penal, ele é, como muitos dizem, a última ratio do Estado, né? Ele tem que ser usado como a última alternativa. Só vamos punir o cidadão se não houver outra alternativa, se não tiver como punir ele, por exemplo, com uma multa, né? com uma sanção administrativa. Em última alternativa, a gente vai punir. E em mais última ainda, vamos privar o cidadão do seu bem precioso, que é a liberdade, né? Só vamos botar em cana se for estritamente necessário, tá? Então, levando em consideração isso, o Estado não pode utilizar-se do direito penal para crimes insignificantes, né? Vamos aí pensar no crime contra o patrimônio. Qualquer crime contra o patrimônio que é muito pequeno, que é pouco lesivo. Por exemplo, roubar balinhas do supermercado, roubar balinhas da padaria. Não é crime. Por quê? Porque quanto custa uma balinha? 10 centavos. Isso é muito pequeno, isso é muito insignificante, é o suspiro da barata para o direito penal. O direito penal não pode se preocupar com coisinhas minúsculas. E aí você já vai me falar assim, ah, mas se não é crime, então todo mundo vai fazer? Não, não é crime roubar balinha da padaria. Quantas pessoas você conhece que comem na padaria, chega lá, pega a balinha e vai embora sem pagar? Ninguém, né? Pois é, existem outras camadas, né, de reprovação. Por exemplo, a reprovação social. Você sai para almoçar aí com o seu amigão, chega na hora de pagar, ele paga, pega uma balinha, enfia na boca, o Manuel, dono da padaria, fala, ora, mas tu não vai pagar pela balinha? Ele fala, não, processa aí se quiser. Ele não vai fazer isso, porque existe a reprovação da conduta social. Tudo bem? Bom, mas mesmo assim, o STF buscando dar uma maior proteção, né, ao âmbito jurídico, ele criou um sistema de 4 requisitos, tá? Olha aí, vou colocar na tela. Você, para se lembrar, vai lembrar da palavra prol. Prol, tudo bem? Quais que são esses requisitos? É periculosidade. O crime não pode ter nenhuma periculosidade. É um furto. Né? Você pega lá sem ninguém ver. Que perigo você gerou isso? Nenhum. Claro que se eu chegar, der um burro no Manuel para roubar a balinha, aí já não dá, né? Ou ameaçar ele. Pensa, chega com uma arma, assim, ó, me passa uma balinha, senão eu te mato. Aí também não dá para aplicar insignificância, tudo bem? Um outro requisito é a reprovabilidade, que deve ser reduzidíssima, deve ser quase nenhuma, tudo bem? É o mesmo caso. Se eu pego ali a balinha, ninguém viu, não tem problema nenhum. Agora, se eu pego, eu faço um escândalo. Imagina, você que tem aquele amigo que está no primeiro semestre de Direito, que exige ser chamado de doutor. Eu exijo ser chamado de doutor. Pois é, esse cara vai lá, pega a balinha e fica gritando. Eu sou doutor, eu não vou pagar balinha nenhuma. Pois é, né? A reprovabilidade aí já está bem alta para ser aplicada em significância, tudo bem? A ofensividade deve ser mínima. O que representa para o patrimônio da padaria uma balinha? Não representa nada. O patrimônio não foi lesado, tudo bem? E a lesividade também deve ser inexpressiva, tudo bem? Como ficou tal
como ficou lesado o patrimônio total da padaria? Em nada! Não diminuiu nada, tá bom? Então, por tudo isso, o STF considera que o quê? Que a reincidência afasta o quê? Esse princípio. Exatamente. A reincidência afasta o princípio da insignificância. Você aí que assistiu essa aula e já pensou, vou na padaria amanhã pegar uma balinha sem ninguém ver, vou depois de amanhã, vou depois. Pois é, mesmo que seja um crime insignificante, que não teve lesividade nenhuma ao patrimônio, você pode sim ser condenado. Então, muita atenção, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre dolo e culpa. Falei lá no comecinho dessa aula que eu ia chegar, você que teve paciência, agora vem a parte bem legal, tá? O dolo, o que ele é? É consciência mais vontade, tá? Você tem consciência do crime e você tem vontade, o quê? De concretizar esse crime, tudo bem? A consciência, o que ela é? Ela é o elemento cognitivo. A vontade é o elemento volitivo, tá? Então, pensa aí no seguinte, eu morro de vontade, tá? Do meu primo, que ele morra. Eu odeio ele, eu acho ele um babaca, ele é palmeirense e eu quero que ele morra. Aí o que eu faço? Eu vou lá, compro uma passagem de avião para ele para Disney. Tá? Eu vou lá, dou a passagem de avião para ele e falo, tó, primão, vai para Disney, vai. Ele fica feliz, óbvio, vai para Disney. Ele entra no avião, aí eu fico assim, ó, tomara que o avião caia, tomara que o avião caia, tomara que o avião caia. E o avião cai e ele morre. E aí, eu vou responder por homicídio doloso? Afinal, eu queria esse fim, né? Eu queria a morte dele e eu agi para esse fim, tá? Eu tive a consciência, eu tive a vontade, eu agi para esse fim e o fim foi alcançado? Obviamente que não, né? Por quê? Porque eu não tive nexo causal direto para que eu alcance esse fim, tá? Tudo bem? Então tá bom. Bom, são 4 as principais teorias do dolo, tá? Que são aplicadas no direito penal. Olha aí. Primeira teoria é a teoria da vontade. A segunda teoria é a teoria do consentimento, ou também chamada de assentimento. A terceira é a teoria da representação e a quarta, a teoria da probabilidade. Você, né, já deve estar se perguntando, não entendi muito bem. Tudo bem. A primeira teoria, a teoria da vontade, o que significa? O dolo quer o resultado. Dolo significa eu querer o resultado. Eu quero a morte, sei lá, do Rafinha Bastos. Então eu espero o Rafinha Bastos passar e atiro nele, tá? Eu quero esse resultado. A segunda teoria, né, a teoria do consentimento ou assentimento, o dolo significa aceitar o risco da produção do resultado. Eu quero matar o Rafinha Bastos, eu vejo o Rafinha Bastos, eu tô com uma arma, eu sei que se eu disparar na cabeça dele, ele vai morrer. Eu aceitei o resultado da morte dele, tá? Eu aceitei o resultado de ser punido pela morte dele. Tá? E a segunda teoria. Na terceira teoria, a teoria da representação, o dolo significa fazer a previsão do resultado, né? Fazer a imagem mental do resultado. Ter como possível o resultado, que afasta, que faz aí a diferenciação com a culpa, que eu vou falar depois. Tudo bem, fica tranquilo. E por último, a teoria da probabilidade, o que é? É ter o dolo como provável, tá? Lá para Roxin, levar a sério o resultado. Por que eu grifei as duas primeiras? Porque são essas que o Brasil adota, tá lá no artigo 18 do Código Penal. Opa, tá aí, ó. Disse o crime doloso, inciso 1. Doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Olha lá. Viu? Como encaixa aqui a primeira e a segunda teoria, tá? E aí também já está falando, né, do crime culposo, tá? Culposo quando a gente deu caso ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém
pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Eu vou falar melhor sobre a culpa, mas já vou deixar aqui a explicação. Para culpa, para alguém ser punido por culpa, é preciso o quê? Que no artigo de lei do crime em questão esteja previsto. Esse crime é punido na modalidade culposa. Se não estiver escrito, se o agente somente agiu com culpa para o resultado, ele não vai ser punido por nada, tá? Vou falar depois, fica tranquilo, tá? Bom, vamos falar então sobre a classificação dos dolos. O dolo de primeiro grau, o que é? É querer, é representação de resultado que orienta a conduta. É o exemplo lá do avião, né? A minha conduta não representou o resultado, tá? Então, o que é? O dolo de primeiro grau, eu quero matar o Rafinha. Eu pego a arma, miro na cabeça dele e atiro, tá? Eu quero, tá? E eu ajo de maneira que representa o quê? A minha conduta representa que eu quero esse resultado. Tudo bem? Dolo de segundo grau é o resultado concomitante, efeito colateral previsto e a certeza de que irá acontecer, tá? E o dolo eventual é o efeito colateral previsto como possível ou provável e aceito. Muita atenção. O que é? É aceitar o risco, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês, né, do crime da lei de trânsito, que é você agir com dolo eventual. Por exemplo, a gente está aqui perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A velocidade máxima na Avenida Paulista é de 50 por hora, tá? Então, eu estou ali dirigindo o meu carro, eu sei que vai sair ali o bloco de carnaval da Mancha Verde, vai ter um monte de palmeirense ali na rua aquela hora. Em vez de passar por 50 por hora, o que eu falo? Quer saber? Eu vou passar 200 por hora, porque se bobear, eu ainda atropelo uns palmeirensezinhos ali no caminho. Veja bem, eu aceitei o resultado, tá? É legal, dane-se. Eu vou correr, se eu matar, matei, não tô nem aí. E aí o que acontece? Ele vai responder pela forma culposa? Não. É o dolo eventual porque ele assume o dolo. Ele vai responder de forma dolosa com a pena muito, muito mais pesada, tá? Vou dar um exemplo aqui agora que eu vou exemplificar todos os tipos de dolo, tá? Vamos supor aí que o dono ali de um prédio, né, de apartamentos, coloca fogo em um dos apartamentos para receber o seguro. Tudo bem? Ele coloca fogo em um horário em que provavelmente não vai ter ninguém nos apartamentos, tá? Só que o que acontece? Primeira coisa, no incêndio, ele tem dolo direto de primeiro grau, tá? Então, tudo bem. Aí o que acontece? Morreu alguém, outras pessoas ficaram machucadas, tá? Para essas pessoas que morreram ou que ficaram machucadas por culpa do incêndio, ele tem o quê? Ele tem dolo eventual. Ele assumiu o risco. Tudo bem? Ele tem o dolo eventual. E o dolo de segundo grau, o que é? Está ali os bens, né, dos que moravam, pegou fogo em tudo, perdeu televisão, perdeu geladeira, tudo isso daí, aí ele já assume o dolo de segundo grau. Tudo bem? Bom, características do dolo. Vamos falar sobre as características do dolo, tá? O dolo, ele deve ser contemporâneo à conduta, tá? A vontade anterior e a posterior são completamente irrelevantes. O que vale é o que eu queria no momento da minha conduta. Tudo bem? Então tá bom. O dolo, ele deve abranger todos os elementos do tipo, né? O crime, ele tem vários elementos do tipo. A gente vai ver nas aulas, eu vou tratar crime por crime, todos os núcleos do tipo, todos os elementos do tipo de cada crime. Para ser considerado crime doloso, a conduta deve envolver todos os elementos do tipo.
Tudo bem? Bom, não é necessária a consciência refletida. Basta alguma consciência. Ou seja, a co-consciência. É assim que se justifica o dolo na ação em curto-circuito, ou seja, aquela influenciada por um turbilhão emocional, né? Um vulcão emotivo ou uma intensa e violenta emoção. Tudo bem? Passo uma regra, então, do dolo e vamos falar da culpa. Tudo bem? A culpa, o que ela é? É a quebra do dever geral de cuidado comum, tá? É o dever, o quê? De cuidado comum são as regras culturais, né? Mas podem também ser legais, como está lá no Código de Trânsito. É aquele dever, o quê? Que o homem médio deve tomar cuidado, aquele dever de cuidado do homem médio, tá? Aí, né, cria aquele absurdo jurídico. Quem é o homem médio, né? Se eu fechar os olhos e pensar no homem médio, como que ele vai ser? Bom, ele vai ser o homem lá na casa dos 30 anos, formado, né? Teve uma instrução educacional boa, sabe falar. Por quê? Por que eu imaginei isso? Porque eu me imagino como homem médio. O homem comum sou eu. E você, provavelmente, se fechar os olhos, quando pensar no cidadão comum, vai pensar em alguém muito similar a você, muito similar ao seu grupo de amigos. E aí a gente tem aqueles absurdos que a gente vê de decisão, né? Você, por exemplo, pega um juiz, um desembargador, uma pessoa que ganha mais de 30 mil reais por mês, para julgar alguém que ganha um salário mínimo, às vezes menos, por mês, né? Então, você fala para um juiz, para um desembargador, que só toma água filtrada, água importada de Dom Perignon, você fala para ele que é normal tomar água da torneira, da mangueira, assim, quando você está lavando o carro. Ele vai achar que é um absurdo isso. Se você deixar seu filho tomar água da mangueira, você tem que responder de maus cuidados com o menor, tá? Gera esses absurdinhos aí, tudo bem? Bom, tudo bem. Para tentar diminuir aí esse atrito judicial sobre qual descuidado poderia ter ou não relevância penal, foi proposto o quê? Um critério, um requisito, né, da previsibilidade. Bom, tá aí para vocês acompanharem. Partindo da conduta tida como descuidada, o resultado deve ser um desdobramento esperado ou previsível. Do contrário, não pode incidir culpa ao agente, tá? Então, vamos pensar aí que eu não tomo um cuidado, né, e respondo por um crime absurdo, né? Eu dirijo um carro que não tem freio. Eu sei que o carro não tem freio e eu dirijo com ele. E aí em vez de eu causar um acidente pelo carro, cai um meteoro no carro da frente. Eu tive culpa? Não. A minha falta de cuidado não tem nada a ver, não é um desdobramento comum o que aconteceu com a minha falta de cuidado. Tudo bem? Então tá bom. A previsibilidade, né? Então tá aí explicada, né? Tem que ser partida de uma conduta descuidada e o resultado deve ser um desdobramento comum. Não pode ser algo inesperado, tá? O critério, então, da previsibilidade para a doutrina majoritária é objetivo, tá? Ou seja, deve-se levar em conta o homem médio. Como eu já disse, essa questão do homem médio é muito subjetiva e causa tamanhas discrepâncias aí nos tribunais, tudo bem? Exige-se por quê? Exige-se menos, tá? Dos sujeitos que estão na ponta da pirâmide e muito mais dos que estão abaixo da pirâmide, né? Daqui a pouco vamos supor que cria uma lei dizendo que é responsabilidade sob pena de crime de abandono você ter convênio médico para todos os seus filhos. É muito fácil para quem está aqui no topo da pirâmide pagar convênio médico para todos os seus filhos. Mas pensa no sujeito que está aqui abaixo da pirâmide, que não tem emprego formal, que ganha lá 600, 700 reais por mês cuidando de carro. Ele tem 4 filhos, como que ele vai cuidar
né, fazer convênio para todos, tudo bem? Bom, quem cumpre seus próprios deveres de cuidado tem direito de acreditar que o próximo também está fazendo isso, tá? É o princípio da confiança, tá? Esse princípio tem como função limitar a previsibilidade e evitar respostas insatisfatórias. Assim, aquele que cumpre o seu dever de cuidado não é obrigado a prever que terceiros irão romper o cuidado, tá? Então, por exemplo, eu estou andando de carro, 00:30, o semáforo fecha, eu paro. A hora que o semáforo abre para mim, eu ando. Por quê? Porque eu acredito que o cara que está no cruzamento parou porque o semáforo está vermelho para ele. E quais são os elementos do tipo culposo? Vamos ver aqui. Bom, o primeiro elemento é a conduta, né? Que a conduta ela tem que ser voluntária. Eu faço alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu tô lá martelando, sei lá, alguma coisa no meu muro, uma plaquinha no meu muro. Eu tô fazendo a conduta, o martelo escapa e acerta alguém que estava passando, machucando a pessoa que está passando. Eu tive a conduta voluntária, mas o resultado da pessoa se machucar foi involuntária. Tudo bem? Já descrevi aí a segunda conduta. O resultado involuntário. A pessoa que se machucou, eu não previ esse resultado, eu não quis esse resultado. Foi, como diz lá nosso amigo, sem querer, querendo, tá? Terceiro elemento é um nexo de causalidade. Exige-se o quê? Que exista um nexo entre a minha ação e a minha conduta. Existiu um nexo de eu estar martelando e a pessoa se machucar? Existiu, por quê? Porque o martelo escapou da minha mão. Agora imagina se eu estivesse lá martelando e essa pessoa tropeçasse sozinha e caísse no chão. Teve algum nexo? Óbvio que não. Então, obviamente, eu não respondo por nada. Eu não tenho culpa que essa pessoa não sabe andar. Por último, a tipicidade, tá? O tipo culposo é excepcional. Já falei isso para vocês. Se no crime não estiver descrito que eu respondo pela forma culposa, tem que estar escrito expressamente. Eu não respondo por nada, tá? Vamos imaginar o mesmo exemplo. Eu tô lá martelando uma plaquinha no muro de casa, o martelo escapa da minha mão e acerta a pessoa que estava passando, acerta uma mulher que estava passando. Vamos imaginar o quê? Que no Código Penal, aliás, melhor, vamos lembrar que no Código Penal existe lesão corporal culposa. Então eu vou responder pela lesão corporal que eu causei nela. Agora vamos supor que não existisse a forma culposa da lesão corporal. Eu responderia por alguma coisa? Não. Poderia até responder na esfera civil, mas por crime eu não respondo por crime nenhum. Tudo bem? Existem outros dois elementos especiais, que é a quebra do dever de cuidado e a previsibilidade, tá? Então, vamos falar aqui agora o quê? Exatamente das formas de quebra do dever de cuidado, tá? A primeira forma é a negligência. É o descuidado omissivo, tá? É não tomar o cuidado devido. É eu que vou viajar para o Rio de Janeiro, vou lá rodar 500 quilômetros e eu não verifico o meu pneu antes de viajar. Aí eu sofro um acidente, machuco alguém, né, do outro carro. Por quê? Porque meu carro capotou, porque meu pneu estava careca, meu pneu estourou, sei lá. Tudo bem? Eu respondo. A outra forma de quebra do cuidado, o que é? É a imprudência. Esse é o descuidado comissivo, tá? É o agir descuidado, é o agir temerário, tá? Eu sei que meu pneu tá careca, mas eu dirijo mesmo assim, tá? Eu sei que tá careca, mas eu falo assim, eu tô sem dinheiro para trocar o pneu. Ah, não, você tá louco, cara, é quase 500 pau cada pneu. Eu vou dirigir assim mesmo. Tudo bem? E a última é a imperícia, né? É a falta de aptidão ou de conhecimento específico para a profissão, arte ou ofício.
Aí é o exemplo mais clássico de todos. O que é? É o médico que age fora de sua especialidade, tá? Bom, passando então, vamos falar, para encerrar essa aula inaugural, vamos falar da tentativa e consumação do crime, tá? Olha aí, artigo 14 do Código Penal. Disse o crime consumado. 1. Consumado quando ele reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. 2. Tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Muita atenção com essa última parte. Por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Existe lá o arrependimento eficaz, tá? E a desistência voluntária. São outras coisas que a gente nem vai falar aqui que não interessa para o nosso curso. Mas, muita atenção, que devem ser por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Você é proibido de entrar, tá, com este aparelho aqui no Brasil. Você vem com ele muqueado assim, no seu paletó, tal. A hora que você vai passar na alfândega, você joga ele no lixo. Você fica com medo e joga ele no lixo. Você desistiu, tá? Então, o que é o crime tentado? O crime tentado é quando você tenta entrar com esse produto e aí o agente da alfândega fala, opa, o que é isso daí? Ah, você não conseguiu entrar. Ele te para antes de você, o quê? Consumar o crime. Tudo bem? Pena da tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Obviamente, né? Se você não consuma o crime, o que acontece? Você não lesou o objeto jurídico protegido pela lei penal, né? Pensa no crime contra o patrimônio. Se você não consegue consumar o crime, você não lesou o patrimônio da pessoa. Então, para que você vai ser punido com a mesma força de quem efetivamente conseguiu furtar o objeto, de quem roubou o objeto, tá? A pena é diminuída. Por quê? Porque se não fosse pena nenhuma, valeria muito a pena você tentar praticar crimes, não é mesmo, amiguinho? Pois é, o pessoal da Lava Jato está aí para comprovar isso. Bom, chegamos ao final das nossas explicações iniciais aqui de direito penal, tudo bem? As próximas aulas eu já vou tratar de crimes em espécie com vocês, tá? Vai ser um pouco menos abstrato, um pouco mais na prática. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso ficou alguma dúvida, já sabe, me manda um e-mail, me procura nas redes sociais. Meu e-mail é proflucastorres@gmail.com. Eu estou nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo pela mesma denominação, Prof. Lucas Torres. Me procura lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para as dúvidas e tchau!